créditos do canal, na descrição. Pro Flamengo também. O Flamengo vai ter uma novidade em campo na partida. O Flamengo é amanhã contra o Bahia. Rodou. O Flamengo já vive o clima de decisão contra o Bahia e a expectativa do retorno de alguns jogadores. O time vem sofrendo com baixas por conta de lesões e está aproveitando a data FIFA para tentar recuperar os atletas que não se machucaram gravemente. As boas notícias são que Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira treinaram normalmente e já ficam como opção para Tite. O camisa 99, inclusive, tem se mostrado bem disposto, já que agora poderá ser uma das esperanças do time nessa reta final de temporada. Com as graves lesões de Pedro e Cebolinha e com Michael ainda em recuperação de lesão muscular, o jogador pode aproveitar para tentar terminar o ano com uma boa relação com o torcedor. O Bahia é um dos alvos preferenciais de Gabigol. Pelo Flamengo, o atacante tem 7 jogos diante do tricolor baiano, com 7 gols marcados, e também venceu todas as partidas que disputou. Por outro lado, De La Cruz segue fora do time. O jogador ainda não se recuperou de lesão na coxa direita e desfalca a equipe. Já os atletas que disputaram as eliminatórias da Copa do Mundo, o Flamengo já fez uma manobra. Com relação a Gerson e Fabrício Bruno, o rubro-negro fretou um avião para trazê-los mais rapidamente, com o intuito que eles estejam prontos para o jogo contra o Bahia. Já Pulgar e Varela retornam nesta quarta, mas têm uma viagem mais distante e dependem de como vão estar fisicamente para saber se têm condições de jogo. Tite tem um dia decisivo para montar o time e ir em busca de avançar na Copa do Brasil. O Pedrosa está com o coração na mão. Perfeito. E você, Vene Casagrande, para esse jogo de Copa do Brasil? Eu tô muito tranquilo em relação a esse jogo. Olha. De verdade, assim, apesar dos desfalques, eu tô bem tranquilo. Até porque, se tratando de Flamengo, acho que Copa do Brasil, repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. Se for eliminado da Copa do Brasil, eu não vou ficar aqui achando nenhum absurdo. Claro, depende do contexto do jogo. Se tomar a goleada do Bahia, o torcedor não vai ficar nem um pouco feliz. Mas estamos falando de um Bahia que fez altos investimentos, que tem um bom time e também não é nenhum absurdo pensar que o Bahia pode vir aqui no Maracanã e fazer o placar positivo e passar de fase em cima do Flamengo. Mas, diante do bom VT da Alcinene Brito, eu queria dizer o seguinte, não faz o menor sentido o Flamengo forçar a barra, por exemplo, o Varela jogar, para o Pulgar jogar. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nos outros jogos, como vai ser com o Vasco da Gama no domingo. E, inclusive, se a gente for parar e analisar, o Vasco mesmo vai ter um dia a mais de preparação para o Clássico. Então, por que forçar a entrada de alguns jogadores que estão desgastados por conta das suas respectivas seleções? É o caso do Pulgar, por exemplo, que é um jogo extremamente importante. Na situação do Fabrício Bruno e do Gerson, não vejo nenhum problema botar os dois para jogarem. O Flamengo fretou um avião, eles já estão no Rio de Janeiro, vão participar da atividade lá no Ninho do Urubu nessa tarde, então não vejo nenhum problema. Agora, no caso dos outros jogadores também, já mencionei aqui, não tem por que forçar. Assim como De La Cruz não treinou ontem no campo, não tem por que forçar para jogar na quinta-feira. Prepara esse jogador para a partida mais importante da temporada, na minha visão, que é contra o Peñarol na próxima semana pela Libertadores da América. Então o Flamengo, apesar de muitos desfalques, ainda assim o Tite tem boas opções para montar a equipe para encarar o Bahia nessa quinta-feira, que eu repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. E a gente já viu por aqui, em Pedrosa, quando o Tite tinha 9 desfalques no Flamengo, talvez foi um dos melhores momentos do Flamengo na temporada. Talvez se o Tite entender aí que esse é um jogo que possa não ser uma prioridade como o Vene enxerga desse jeito, senão uma informação do Flamengo, isso é uma opinião do Vene Casagrande. Não é nem que não é prioridade. É que é o jogo menos importante dos 3 próximos jogos. Então não é a prioridade. É a prioridade. Qual é, talvez, a Libertadores? Porque eu não prioridade? Eu não quero passar a imagem que o Flamengo, entre aspas, tem que deixar de lado a Copa do Brasil. Não é isso. Não é isso. Não é botar o time sub-20, por exemplo. Não é. Mas o Flamengo nem precisa. O Flamengo tem um elenco. Esse é o ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, que se o Flamengo escolher, talvez, colocar alguns personagens que não sejam os do 1 ao 11, vamos dizer assim, o Flamengo também tem capacidade de performar muito bem. Como nós vimos, foram quantos jogos? Foram 9 jogos? 9 jogos no Campeonato Brasileiro. 9 jogos no Campeonato Brasileiro que o Flamengo performou muito bem, Lucas Pedrosa. E até mesmo quando não performou bem, por exemplo, nessa partida contra o Bahia, venceu. O Flamengo tem feito isso nas competições importantes e aí vai jogar dentro do Maracanã com 1-0 no placar. Pode e deve, na minha visão, mesclar talvez o time. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo aqui uma análise racional. Se é eliminado para o Bahia no Maracanã,
eu não sei se vai ser tão tranquilo assim. Você acha que não? Não mesmo. Não, Flamengo, Não eliminação nunca é tranquilo. Verdade. Flamengo, eliminação, verdade. depois de vencer o primeiro jogo dentro do Maracanã, diante da sua torcida, eu É encaro verdade. esse jogo com a mesma importância, por exemplo, de domingo. O do Peñarol não. Aí eu entendo que o Peñarol seja o mais importante mesmo. Mas eu digo isso não é pela competição, é pelo cenário. Ser eliminado no Maracanã para o Bahia é tragédia, gente. É tragédia e as pessoas vão cobrar o Tite, pressão em cima de jogadores, eliminado de mais uma competição. Aí tem a zoação também que entra nesse bolo. Então, assim, racionalmente, ok, o Flamengo ainda está nas 3 competições. Mas olhando o cenário para o torcedor, eu acho que é um cenário bem ruim ser eliminado Essa no Maracanã. mesma fala aí do Pedrosa aconteceu lá no início do ano, quando o Flamengo ia encontrar o Nova Iguaçu no segundo jogo e você tava aqui que nem siri na lata. Não precisa botar todo mundo. Pelo amor de Deus, olha a temporada. O tempo mostrou que eu tava certo. Mas é diferente. E o Pedrosa disse, Vene, só desenha se acontecer alguma coisa. Com... O Flamengo Calma tinha aí. 3-0 Fernanda no Maia, placar. com Não, todo respeito ao Nova Iguaçu, com todo Tem respeito nem ao Nova comparação. Iguaçu, mas você comparar Nova Iguaçu e Bahia. Eu não tô comparando. E 2-0 no placar pro 3 a 0. Flamengo. 3-0. Foi Eu tô 2-0. o primeiro jogo não foi 3-0? Confesso que agora Foi Flamengo dois- dúvida. 2-0. Foi 2-0, Foi foi 2-0. 2-0. 2-0. É Não a tem cara do comparação. Tite, 2-0. Não, tem não. comparação. Eu tô querendo dizer que essa fala, porque não tem comparação, porque venceu. Não. Não. Não, e assim, Naquele momento lá, era assim, cara, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que inclusive eliminou o Vasco, Aham. é o Nova Iguaçu e o Flamengo. Sim, São perfeito. equipes de outra prateleira. Ok. O Flamengo não tá numa prateleira tão mais alta do que o Bahia. Hoje, no momento. Os isso. 11 contra 11, o Flamengo tá numa prateleira superior, mas não é tão mais alta do que a do Bahia. Fernanda, não tem nem comparação Gente, esse olha cenário. só, eu acho que eu me expressei mal. Eu não tô comparando o Nova Iguaçu com o Bahia. É a panela de pressão. Eu tô... Exatamente. Ok. Mas hoje, inclusive... aquela panela de pressão era desse tamanho. É. Essa panela de pressão é aquela que eu não gigante. uso porque eu tenho medo de explodir. Mas aquela Entende? panela de pressão, hoje, pra você, é desse tamanho? Porque já Não, passou não, não, e não, tá não. olhando É o porque o resultado. Pedro- Não. Eu falei isso aqui na época. Não, eu sei, mas eu tô falando dele. Ele falou exatamente Não, mas isso. são panelas de pra pressão tomar o diferentes. cuidado. Tem que tomar cuidado. Diferente. O ponto Não, é... é o óbvio. Flamengo- O que eu quero dizer é o seguinte. A gente sabe que é 1% disso acontecer. Sim. Mas ele existe. Aquele 1%... Lá não. no Nova Iguaçu. É. Aqui Se não é 1%. por acaso tivesse acontecido, vocês só imaginam Não, o seria tamanho um dessa grande panela de problema. pressão. Mas aí é Não, diferente. Venê. O nível de enfrentamento... Mas olha Mas só, a gente tá Fernanda, sendo confortável porque a gente já Fernanda, sabe o resultado naquela dessa época, fala. não tem Aí nem parece que eu tô comparação. comparando o Nova Iguaçu com o Não Bahia. tem Não nem tô comparação. comparando. Até porque Naquela a gente tá falando de ocasião- um campeonato brasileiro e de uma Copa do Brasil. Naquela que são bem ocasião- diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tô confirmando que o Pedrosa trouxe essa mesma aspa lá no início do ano. Com o Flamengo, esse tipo de... você pensar numa eliminação depois, realmente você, pra controlar as coisas, é mais complicado. Mas eu era a favor de, por exemplo, poupar lá no início. Sim. Esse jogo de agora, eu acho que o Flamengo pode até poupar pensando não... Mas a nas palavra certa não é nem poupar. Não é nem poupar, É forçar. você É encontrar... mesclar. É Não, você... não, porque olha só, se a gente for parar e analisar, se o jogo fosse extremamente importante, Eu tenho que olhar pro eu outro iria lado. levantar a bandeira de botar o Varela, o Pulgar, Sim, que são sim. titulares, Fabrício Bruno, Gerson, ou até mesmo forçar a barra pro De La Cruz jogar. Mas se a gente olhar o cenário do Flamengo nesse momento, não faz sentido você forçar a barra desses jogadores. Entende? Porque tem jogos importantes. Agora, se fosse o jogo mais importante, se fosse o jogo do Peñarol hoje, Sim. amanhã, no caso, Força a e barra. Bahia Joga na todo semana que vem, mundo. eu ia Perfeito. ser a favor de forçar a barra. Até porque eu trouxe o recorte aqui. No momento em que o Flamengo teve que não usar esses personagens, que foram naqueles Foi bem. 9 jogos, foi muito bem. Foi o momento em que o Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, assim, eu acho que não precisa ser desprezado também, que não é... Sim. Porque fica meio forte. Ah, vai mesclar, vai poupar. Meu Deus, não tá priorizando. Não é por aí. O Flamengo tem um elenco tão robusto, tão bom, que eu acho que o Tite consegue fazer um bem bolado ali, em que ele consegue performar muito bem no nível do Bahia, sem desrespeitar de, olha, estamos botando aqui, sinalizando aqui, botando só perto. Não. Porque os personagens são tão fortes. Eu acho que só É por tem... isso que, independentemente do resultado, se tomar a virada,
Independentemente do time que vai entrar em campo, se tomar a virada, é tragédia. Eu acho que esse que é o problema. Não interessa quem vai jogar. Sim, perfeito. Entendeu? O que interessa é o cenário. Pro torcedor, você tá com 1-0 no placar. Depois de você vencer o Bahia na Fonte Nova e ser eliminado no Maracanã, independentemente de quem vai jogar, essa não é a discussão. É como isso vai se desenhar. Eu vou ser honesto, o Flamengo não pode pensar em ser eliminado. Não tem como relativizar essa eliminação. Até porque vem de um resultado extremamente horrível diante do Corinthians. E quando eu falo resultado, é o desempenho também, porque o desempenho contra o Corinthians foi uma vergonha. Eu acho que só tem uma posição aí que pode dar dor de cabeça ao Tite, Qual? ele não colocando o Pulgar, que ele vai ter que colocar o Alan. Entendeu? E o Alan vem performando muito mal, não tem dado conta do recado. Eu acho que essa posição vai cair bastante. Agora, na lateral direita, para mim o Wesley dá conta do recado de uma maneira perfeita. Na zaga, se ele quiser poupar o Fabrício Bruno, tudo bem, pode ser Léo Pereira e Davi Luiz, embora o Davi Luiz tenha feito uma das piores partidas diante do Corinthians. Mas eu acho que pode dar conta do recado sem nenhum problema. Aí, beleza, no meio de campo, ele não vai ter o De La Cruz, mas ele vai ter o Arrascaeta. Sim. No ataque, infelizmente, ele não vai ter o Pedro, mas a gente tem que mas deixar isso de lado. Né? É isso aí, não tem jeito, ele vai ter que achar uma alternativa ali pro ataque. O treinador master do Flamengo está brincando em algumas redes sociais aí sobre prato francês, brincando, né? Dando a entender que pode chegar um reforço francês ao Flamengo, porque eles brincaram também com o Alcaraz e tal. Aí muita gente está achando que é o Anthony Martial. Eu entrei em contato com uma pessoa da diretoria do Flamengo que me garantiu, não tem nem negociação em andamento, por conta daquilo que eu já expliquei para vocês, do alto risco de fazer a contratação desse jogador. Um jogador que chegaria com salário alto e muito tempo inativo, não entra em campo desde dezembro. Então é um risco muito alto ao fazer essa contratação na visão da diretoria do Flamengo. Então, para aqueles que me perguntam se o patrocinador master do Flamengo está anunciando um reforço no Flamengo, que é a Pixbet no caso, eu trouxe o lado de uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Tá bom? Passar agora para vocês que o Flamengo foi um dos clubes procurados pelo staff de Sérgio Ramos para conversar sobre uma possível transferência. Além do rubro-negro, houve conversas com Corinthians, Vasco e Botafogo. Porém, o Mengão não abriu negociação pelo zagueiro, devido ao tamanho do investimento que seria necessário para fechar a contratação. Zagueiro campeão mundial, Sérgio Ramos está sem clube desde que finalizou seu contrato com o Sevilha da Espanha. Na ocasião, o jogador tinha um salário de 2,3 milhões de euros. Porém, para jogar no Brasil, os valores pedidos pelo espanhol eram ainda mais altos. Desse modo, o Flamengo recusou prontamente o negócio. Como está sem clube, Sérgio Ramos chegaria sem custos ao Flamengo, sendo necessário apenas o pagamento de luvas e salário. Os primeiros alvos do empresário do zagueiro foram Catar e Arábia Saudita. Porém, como não houve acerto, passaram a conversar com clubes brasileiros. Falar também para vocês que Anthony Martial vem ganhando força para assinar com o Mengão. O francês está sem clube e gostaria de atuar no futebol brasileiro, especialmente no Flamengo. As conversas acontecem há dias e agora avançou de vez. Tudo porque Martial diminuiu a pedida salarial e aceitou receber pouco menos de 2 milhões de reais, se encaixando no teto salarial do Mengão. A diretoria rubro-negra estaria costurando um acordo com contrato de 2 anos, além de bônus por metas atingidas, que são números de jogos na temporada e títulos que possam ser conquistados. A contratação foi aprovada pelo Flamengo após o clube receber informações que o jogador, apesar de estar meses sem jogar, não tem nenhum problema médico e está bem fisicamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Até a próxima!